Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar os compostos inorgânicos. A quantidade de compostos químicos existente na natureza é absolutamente infinita. Os compostos conhecidos já, que nós já sabemos, quando eu digo nós, a ciência já conhece, a ciência já estuda, já conhece suas propriedades, já faz utilização para as mais diferentes finalidades, já ultrapassam a 20 milhões de compostos. Então realmente é uma quantidade muito grande. E para facilitar o estudo desses compostos, eles são então classificados em grupos, de acordo com as suas propriedades. Esses grupos são chamados de funções químicas, tá? Então nós vamos começar agora a estudar as funções químicas dos compostos inorgânicos. Dentre a grande quantidade de compostos químicos, os compostos inorgânicos eles são a parte menor, Então, por exemplo, dos mais de 20 milhões de compostos que existem, conhecidos e estudados e utilizados hoje, aproximadamente aí 500 mil são compostos inorgânicos, portanto é um grupo pequeno, relativamente falando, A grande maioria são compostos orgânicos, Então, nós vamos estudar o grupo menor, que embora seja o grupo menor, é o grupo formado pela maior quantidade de elementos, ou seja, deste grupo, todos os elementos da tabela periódica compõem, os compostos inorgânicos, aparecem nos compostos inorgânicos, ao contrário da química orgânica, que ela é composta por um grupo pequeno, na sua grandiosíssima maioria, um grupo pequeno de átomos, Então os compostos orgânicos são formados basicamente por carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo, Já os compostos inorgânicos, que é um grupo menor, embora menor, passa de 500 mil compostos, nesse grupo de compostos orgânicos, eles são formados por todos os elementos da tabela periódica, tá bom? Então os compostos inorgânicos, essa grande quantidade, que passam de 500 mil compostos inorgânicos, são divididos então em 4 grupos, que a gente chama de funções, em 4 funções inorgânicas, basicamente, que são a função ácido, então o grande grupo dos ácidos, o grande grupo das bases ou hidróxidos, o grande grupo dos sais minerais e o grande grupo dos óxidos, tá bem? Então nós vamos então agora começar o estudo dessas 4 classes de compostos: os ácidos, os hidróxidos ou bases, os sais, e os óxidos, tá bom? Então nós vamos começar o estudo pelo primeiro grupo, que é o grupo dos ácidos, O grupo dos ácidos ele está amplamente distribuído na natureza. Nessa foto você tem aqui uma ideia, da presença dos ácidos. Então todas as frutas, todos os frutos têm ácidos, Todos os frutos têm ácidos, Então aqui você tem não necessariamente um, mas tem diversos ácidos que estão presentes nos frutos, de uma forma geral. Então você tem aqui, por exemplo, os óleos são ácidos, Você tem aqui na bateria, Você tem o ácido muriático para limpeza, o ácido clorídrico para limpeza de pisos, Você tem realmente o vinagre, enfim, os ácidos estão espalhados na natureza, tá bom? Então, nós vamos agora começar a conhecer esse grande grupo de compostos que é o grupo dos ácidos, tá bem? Primeira coisa, eles estão espalhados em toda a natureza e eles se encontram nos 3 estados físicos da matéria nas condições ambientes. Então nós temos ácidos que são gases, Nós temos ácidos que são líquidos e nós temos ácidos que são sólidos. Portanto, os ácidos eles se encontram nos 3 estados físicos da matéria, tá bom? Características, propriedade dos ácidos. Primeira delas, que inclusive, a gente chama as frutas azedas de frutas ácidas ou de frutas cítricas.
E o que tem a ver uma coisa com a outra? Que na verdade, o que dá o sabor azedo às frutas é um ácido, chamado ácido cítrico, tá certo? Ácido cítrico. Portanto, o ácido cítrico que dá o sabor azedo às frutas cítricas é um ácido amplamente presente, né, nas frutas de uma forma geral e em maior quantidade nas frutas cítricas. Claro que além do ácido cítrico, nós temos o ácido ascórbico, que é a vitamina C, nós temos o ácido tartárico, nós temos o tartárico está nas uvas, né? Nós temos o ácido lácteo que está no leite, azedando o leite. Portanto, nós temos o ácido acético ali presente, por exemplo, no vinagre, que é azedinho, né? Então veja, o sabor azedo é uma característica dos ácidos. Todos os ácidos são azedos, tá certo? É claro que existem ácidos, e a grande maioria deles, por eles apresentarem também a propriedade de serem corrosivos, você não poderá experimentar, né? Se você colocar determinados ácidos na língua para experimentar o sabor, você vai arrebentar a sua língua, né? É interessante essa característica deles serem corrosivos, né? Deles corroerem os materiais, que eles acabam de uma certa forma corroendo, né, o nosso estômago, né, e causando ali doença chamada gastrite e até a úlcera, né? Embora o nosso estômago seja preparado para suportar elevadas acidez, né? Uma elevada acidez, já que ali dentro dele tem um ácido que contribui para a digestão, chamado ácido clorídrico, né? Um dos ácidos mais fortes que existem, está no nosso estômago, amolecendo e preparando o alimento para a digestão, tá? Então eles são corrosivos. Outra propriedade dos ácidos, né? E esta propriedade deles serem corrosivos muitas vezes é utilizada por marginais, por pessoas querendo fazer o mal aos outros, que pegam ácido, por exemplo, o ácido da bateria, que é um ácido forte, a bateria de automóveis, que é o ácido sulfúrico, e eles pegam então aquela água de bateria, que na verdade é uma solução de ácido sulfúrico, e jogam nas outras pessoas, né? E causando ali grande dano, já que é bastante corrosivo os ácidos, né? Outra coisa, vejam, os ácidos, outra propriedade dos ácidos é que eles reagem com metais, né? De uma forma geral, né? Por exemplo, o HCl, na presença do zinco, ou do magnésio, ou do ferro, vai liberar o gás hidrogênio, né? Então, quando ele entra em contato com o metal, ele vai dissolver o metal, vai corroer o metal, e nesta reação é liberado o gás hidrogênio, né? Gás hidrogênio. Mas também pode acontecer, como acontece, por exemplo, quando o cobre entra em contato com o ácido nítrico, de formar um óxido de nitrogênio, que é um gás, né? É um óxido de nitrogênio, que é um gás de uma cor estranha, né? Uma cor quase roxa, avermelhada, né? Então ele produz esse gás aqui, tá certo? Que é o óxido de nitrogênio quando o ácido nítrico entra em contato com o cobre, tá? Esse aqui é o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, pra você ter uma ideia. Nos crocodilos, esse ácido, né? Ele está em tão alta concentração que um crocodilo pode comer um machado que ele é dissolvido lá, né? Até mesmo porque um metal, quando entra em contato com o ácido clorídrico, ele se dissolve, liberando o gás hidrogênio. Aí o crocodilo vai produzir ali muito. Imagina, o crocodilo pegou um machado e comeu, engoliu, né? Esse machado vai cair no estômago do crocodilo, vai começar a reação produzindo gás hidrogênio. O gás hidrogênio vai dar um arroto, né, de gás hidrogênio, né, lá de dentro dele, porque esse gás vai ter que sair de alguma forma. Imagine essa hipótese, né? Bom, outra coisa interessante, outra propriedade dos ácidos é que eles reagem com carbonatos e bicarbonatos formando gás carbônico, né? Então é isso que a gente vê, por exemplo, quando um comprimido
antiácido é colocado em contato com água, né? Ali você observa, por exemplo, que nós temos o ácido cítrico e o bicarbonato. Quando eles reagem na presença de água, há liberação de espuma, que é gás carbônico, tá? O bicarbonato, na verdade, os carbonatos, especialmente o carbonato de cálcio, que é o mármore, né? Ele é corroído na presença de ácido, ele reage com ácido, né? Liberando gás carbônico, Por isso a chuva ácida, temos um vídeo específico sobre a chuva ácida. A chuva ácida, essa acidez da chuva, ela corrói estruturas de mármore, né? O mármore é muito utilizado para a produção de estátuas ou de pavimento de prédios, etc. E o mármore nada mais é do que carbonato de cálcio, né? E aí, em contato com ácido, ele reage liberando gás carbônico. Ainda há pias, né? Aquela pedra da pia das casas feitas com mármore, né? Na verdade, o que acontece? Aquelas pias você não pode... teria que tomar muito cuidado ao colocar limão ali sobre a salada, sobre aquela pia, o próprio vinagre, porque o vinagre, assim como o limão, são ácidos, e se eles vão caindo em cima daquela pia e vai reagindo com ela, vai destruindo ela, né? Claro, vai produzir ali um gás carbônico, que você muitas vezes nem percebe, mas com o tempo aquela pia vai sendo desgastada, tá certo? Então, pias de mármore, tem que se cuidar para que não deixe cair sobre ela os ácidos, até o limão mesmo, a laranja, enfim, sucos ácidos, né? Ou o vinagre, porque iria danificar a pia, já que os ácidos reagem com os carbonatos e bicarbonatos, produzindo gás carbônico, tá certo? Outra coisa importante, existe uma propriedade dos ácidos, né? Que é de apresentar um pH baixo, né? Há um vídeo aí no canal falando de pH para você entender direito, mas é uma medida de acidez, tá? Mede a acidez, né? A escala de pH ela vai de 0 até 14 e o 7, bem no meio da escala, significa que é neutro, né? Nem é ácido e nem é básico, né? Um pH menor do que 7 significa que é ácido, tá certo? Então, os ácidos vão apresentar um pH menor que 7. Existem aparelhos para medir o pH, né? Então, menor do que 7 vai ser ácido, tá? Então, tem aparelhos digitais hoje, né? Até manuais e também de laboratório, que você coloca ali na solução, né? Ali onde que você queira medir a acidez. E se for ácido, você vai ver que vai dar menor do que 7, tá certo? Mas também existem os papéis medidores de pH. Então é um papelzinho que você molha ele naquilo que você quer medir o pH e ele vai mudar de cor. Aí você olha numa escala, né, que no próprio recipiente do papel vem a escalinha de cores. Aí você olha lá, puxa vida, compara as cores e vai ver, e aí você mede o pH. Quando é ácido, sempre dá menor do que 7, tá bem? Muito bom. Existe também um papel para você identificar se determinada solução é ou não ácida, né? Que é o papel de tornassol. Então, o papel de tornassol, existem dois, o azul e o vermelho. O que serve para identificar ácidos é o papel de tornassol azul. O papel de tornassol azul, quando molhado numa solução ácida, ele fica vermelho, certo? Então, o que é azul fica vermelho, tá bom? Então, o papel de tornassol azul. Outra coisa muito interessante, isso você pode fazer na sua casa, é pegar o repolho roxo, né? Bate ali algumas folhas no liquidificador, pega aquele soro, né? Aquele líquido, né? do suco do repolho roxo. E se você colocar ácido sobre o suco do repolho roxo, pingar o limão, né? Por exemplo, colocar algumas gotas de vinagre, você vai ver que o suco de repolho roxo ele fica vermelho, né? Então a cor do suco de repolho roxo, em contato com ácido, ele vai diminuindo o pH. Então quanto mais ácido for quanto mais ácido for, maior a concentração do ácido,
menor será o pH, né? Porque o pH menor que 7 é ácido, e mais vermelho ele ficará. É muito interessante, você pode fazer esse teste na sua casa. Pega o suco do repolho roxo, pinga algo ali para você ver. Se for ácido, com certeza vai ficar vermelho, tá certo? Então, é uma propriedade dos ácidos também, tá certo? Existe também uma outra substância que a gente usa como indicador de ácido. O suco de repolho roxo, por exemplo, é um indicador de ácido. Ele vai indicar se é ou não ácido. Se ficar vermelho é ácido, né? E um deles também é o chamado alaranjado de metila, né? É uma substância química que é laranja. O nome já diz, alaranjado de metila. E aí você faz a solução dela e usa para experimentar se as soluções são ou não ácidas. Se ela for ácida, a solução fica vermelha, tá? Então é muito importante você ir já decorando algumas coisas, tá? Então os ácidos, eles conduzem para a cor vermelha. O suco de repolho roxo, o papel de tornassol azul fica vermelho, tá certo? Então o alaranjado de metila fica vermelho na presença do ácido. Então são substâncias que os químicos utilizam no laboratório para testar se uma solução é ou não ácida. Porque embora os ácidos sejam azedos, por causa que eles são corrosivos, você não pode experimentar. Então tem que usar os indicadores, tá certo? Muito bem. Como é que essas questões sobre as propriedades dos ácidos aparecem nas provas de vestibular? Isso é uma pergunta que a gente sempre traz para você, e aí acompanhe, por exemplo, essa questão aqui da FUVEST, né? Do vestibular aqui da Universidade de São Paulo, a melhor universidade do país, né? Uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Assinale a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros que têm propriedades ácidas, né? Quem é que na nossa casa tem propriedade ácida, tá? Então, olha só, o vinagre certamente tem, mas o detergente não tem, certo? O sal é sal, não é ácido. O sal nós já vimos aqui que é um dos grupos, né, de compostos, então não é ácido. A coalhada tem, porque a coalhada, o que é leite? O que é coalhada? É leite coalhado, né? Que tem ali, foi coalhado justamente pela presença forte do ácido lático, né? No entanto, veja bem, o sal não é, né? Leite de magnésia não é ácido, né? O sabão também não é, bicarbonato não é, açúcar não é, são grupos diferentes. Então, claro que nós já sabemos, né? A Coca-Cola é bastante ácida e o vinagre também é ácido, ok? Muito bem, vamos ver mais uma questão aqui. Olha, ó, falei disso aqui, ó. Comprimido efervescente é um antiácido, em geral, a mistura de bicarbonato de sódio, né? E também carbonato de sódio, junto com ácido. E nós já vimos que bicarbonato e carbonatos em contato com ácido libera espuma, um gás chamado, vamos lá, qual é o gás? Muito bem, gás carbônico, tá? E não é o hidrogênio não, o hidrogênio é com metais, tá? Como ferro, magnésio, zinco, vai liberar hidrogênio. Com carbonato, com mármore, né, que é carbonato de cálcio, com bicarbonatos, vai liberar CO2, propriedade importante dos ácidos que você deve conhecer. Veja que é uma questão de uma universidade federal também, querendo que você traga informações decoradas, tá? Informações decoradas. Essa propriedade dos ácidos você tem que decorar. Para encerrar o vídeo de hoje, olha outra questão da FUVEST, aqui de São Paulo. Ele quer saber qual o melhor procedimento para verificar se determinada solução é ácida, né? Como fazer para verificar se uma solução é ácida? Então veja, aqui nós vamos verificar que, veja, se o cara é ácido e eu colocar um ácido em cima, vai resolver o quê? Nada, não vai mudar nada, né? É um ácido, eu coloco outro ácido em cima, não acontece nada, né? Adicionar algumas gotas de indicador alaranjado de metila. Eu expliquei para você que o alaranjado de metila ele é importante, é um indicador de ácido. Por quê? Porque na presença do ácido, o indicador de metila, o alaranjado de metila, muda de cor para vermelho. Aí você fica sabendo que ele é ácido, tá bom? Então está aqui dizendo que ele muda de cor na faixa entre 3 e 4. Então, se o cara for um ácido que esteja nesse pH, tá certo? Nessa faixa de virada de pH, ele vai mudar de cor para vermelho, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ele foi útil para você, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço para você.